Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, assim como nós estamos, nós vamos receber nosso irmão Bruno, que vai estar ministrando a palavra de Deus nessa manhã. Eu vou pedir ao pastor Ron Bernier que ore por ele, para que ele entregue a palavra de acordo com o que Deus colocou no seu coração. Lord, thank you for this brother, my irmão. We ask that you would bless him and open up his heart, his mind, and his spirit to deliver your word. We ask in Jesus' name. Amen. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Não vou dizer que eu fui pego de surpresa, mas fui. Não fui, mas fui. Mas a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é a poderosa palavra de Deus. E eu quero falar, como o pastor já disse aqui, sobre Jesus. E quero falar em João 3, uma passagem bastante conhecida, mas que essa semana falou ao meu coração. João 3. Tem alguém aqui que crê em Jesus? Amém? Amém. Nós vamos ler João 3, versículo 18, da parte B, até o versículo 21. Poderosa palavra do Senhor. E diz assim, parte B do versículo 18. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Podei vos assentar, amém? A palavra do Senhor, irmãos, para mim, eu posso dizer, ela é tudo. Porque você encontra de tudo na palavra do Senhor, é incrível. É incrível, e quanto mais a gente lê, como o pastor aqui falou, enquanto ele lia Lucas 21, uma palavra que nós lemos aqui regularmente, mas todas as vezes que nós lemos, essa palavra tem tanto poder que ela continua falando aos nossos corações. Então, se você for ler a palavra de Jesus, tudo aquilo que ele falou e ensinou, nós deveríamos considerar acerca da verdadeira palavra de Deus. Porque na final foi ele mesmo quem disse: eu sou o caminho e a verdade e ninguém vem ao Pai se não for. São palavras de Jesus, aquilo que nós lemos todos os dias, ou quem lê, né? Mas o que me assusta às vezes é que, de tão clara que ela é, Jesus já deixou a condenação feita para aqueles que não crerem nele. Para quem já leu uma sentença, qualquer sentença de um processo qualquer, a sentença era composta do juízo, que vai julgar a sentença, tem o nome das partes, tem o ocorrido e tem o artigo ou inciso da lei que a pessoa ofendeu, então, portanto, ela tem que pagar por aquele erro. E aí, no fim, na ementa, o que nós chamamos de ementa, é aonde vem, e a sentença é esta, e aí vem a descrição. E você olha para a palavra de Deus, tem a mesma coisa aqui. Jesus falou, e a condenação é esta.
O que, além disso tudo, ainda me torna mais, assim, impactado, é que é no mesmo contexto daquilo que Jesus falou e que nós somos muito acostumados a falar sobre o quê? O nascer de novo, sobre o amor de Deus. Você sabia que esse contexto aqui foi alguns versículos depois do 16, que nós falamos aqui toda semana? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a importância de nós lermos a palavra de Deus. Às vezes nós temos o costume de ler apenas aquilo que nos agrada, né? Nós pegamos aqui, Deus me amou, Ele me perdoou, eu tenho a graça, eu tenho a justificação. Tudo isso é graça de Deus, benevolência. Só que Deus nos deixou a sua inteira palavra. Toda a sua palavra. Então quando eu venho aqui essa manhã e eu falo assim, essa sentença é minha e é tua. Aí você deve me perguntar, Bruno, você está me julgando? Eu vou ter que dizer um contundo não. Se nós lermos, e vou pedir para você que acompanhe na sua Bíblia aí, Mateus 13, Mateus 13, do 24 ao 30, Jesus propôs uma parábola que nós conhecemos, a respeito do joio e do trigo. Se você olhar o joio e o trigo a olho nu, você não consegue identificar qual que é qual. Então, quando Jesus fala toda a palavra, é porque aquele que vai julgar, ele vai julgar com justiça. Então, nós às vezes, eu costumo falar isso para os jovens, ou aonde eu estou ensinando, que nós viemos à igreja, eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu não consigo olhar para você e falar assim, você é crente, você não é. E esse papel também não é meu. Esse papel é daquele que vai nos julgar, e já tem nos julgado por onde? Pela palavra. Então, não sou eu que julgo, eu não julgo ninguém, não tenho esse poder de julgar. E quem sou eu? Jamais gostaria de estar nessa posição de julgar alguém. Porque da maneira que nós julgamos, nós somos julgados. Mas graças a Deus que Ele é juiz. E Ele é justo. Nós não conhecemos o que significa justiça. Infelizmente, nós não conhecemos o que significa justiça. O profeta disse que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nós brasileiros, nós temos, meu Deus do céu, dá até vergonha falar. Se você olhar para a nossa corte de justiça no Brasil, é uma vergonha. Mas nós que estamos aqui, nós somos um povo separado, escolhido, e nós temos um justo juiz. E graças a Deus por isso. Então eu começo a reconhecer primeiro, euzinho aqui não sou ninguém. Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim. Graças a Deus por isso. Então outra pergunta que você pode me fazer. Então se nós já estamos julgados, então por que a gente vai continuar lendo? Se você voltar lá para o povo do Egito, Deus tirou o povo do Egito, o povo precisou de comida, Deus mandou o maná. Quando chegou lá para conquistar a terra prometida, vocês sabem a história, Moisés mandou os 12 espias, 10 deles trazem uma notícia muito ruim, desanima o coração do povo, leva o povo a murmurar. 2 deles permaneceram fiel, Josué e Caleb, nós sabemos disso. E esse ato trouxe justiça ao povo. Deus falou que de 20 anos para cima, ninguém veria a terra, ninguém pisaria na terra. Mas mesmo assim, Deus não deixou de mandar o maná. Você vai ler lá em Josué 5:12, que o maná cessou quando eles possuíram a terra prometida.
para você ver como Deus é fiel à sua palavra. E o que eu mais amo em Jesus é que quando ele veio, você sabe o que ele se declarou? Ele falou assim: eu sou o pão da vida, e quem comer não terá fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Gente, eu não consigo, não tem como não amar Jesus. Ele é o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Oh, glória a Deus por isso. Um outro fato que me chamou a atenção, se você olhar para Paulo, quando ele vai falar para os coríntios, lá no contexto da ceia, 1 Coríntios 11, todos aqui conhecem, dos versículos 17 a 19, ele diz assim, ó: nisto, porém, eu que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Isso aqui, irmãos, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A igreja, ela não é minha, a igreja ela é do Senhor. Não importa, às vezes nós olhamos para situações que acontecem e nós até nos desanimamos. Mas Paulo já nos advertia dessas coisas que aconteceriam na igreja. Como eu amo a palavra de Deus, porque ela é mais pontual, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Você imagina Paulo escrevendo isso aqui há 2000 anos atrás, e nós vivemos isso hoje. O problema é que às vezes nós nos deixamos levar por essas coisas, e esquecemos que isso aqui é uma obra séria. É a igreja de Deus. É a igreja de Deus. Esta obra, eu falava isso aqui para os jovens. Deus nos deixou um manual completo, tudo que nós precisamos, mas nós sempre não entendemos às vezes corretamente aquilo que Deus nos fala, quando nós deveríamos apenas obedecer. Mas vamos lá adiante. Eu quero trazer para você às vezes nós nos perguntamos sobre isso. Por que então Deus nos criou? Por que Ele nos fez? Ele é onipotente, Ele é onisciente. Por que nós nos colocou assim? Eu não vou saber responder isso para você. Não vou saber responder. Só que eu estava pensando, se nós voltarmos lá antes da fundação do mundo, quando aconteceu com a queda e a rebelião do anjo caído, a Bíblia diz que ele levou consigo 1/3 parte dos anjos. O diabo, gente, é um ser criado. E nunca uma criatura é maior do que o Criador. Às vezes nós damos tanta importância ao diabo, esquecemos que quem nos criou é maior do que ele. É claro que nós não devemos subestimá-lo, porque ele é astuto, e a Bíblia já nos diz acerca disso. Só que eu vou trazer uma foto para você, para lembrar quem é o meu e quem é o seu Deus. A Bíblia nos conta de uma história de um jovenzinho que ouviu um gigante afrontar o povo de Deus. E quando eu pensava sobre isso aqui, se você pensar na seguinte foto, na seguinte imagem, na seguinte imagem, você olha Golias afrontando o povo, e você pensa que ele é a figura de Satanás. Mas em frente desse Golias tem um pequenininho, um homem chamado Davi. E você sabe o que é interessante? Que o Davi era um pastor. Aí então eu quero te trazer a imagem de um pastor. E que ele falou assim, ó: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Oh, glória a Deus.
Gente, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Não subestime. O diabo pode ser grande, pode te afrontar, mas nós temos aqui o bom pastor que deu a vida por mim e deu a vida por você. E é por isso que nós somos filhos dele. Oh, gente, Golias vem afrontar o povo, e eu acho lindo quando Davi fala assim para ele: você vem a mim com tudo isso, com a sua postura, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos. Oh, glória a Deus por isso. Esse é o Deus que eu sirvo. Então Deus, pela sua sabedoria, pela sua soberania, Ele simplesmente decidiu nos criar. E antes, o que eu acho lindo é que a Bíblia diz assim, que Ele já tinha traçado um plano antes da fundação do mundo. Ele já tinha traçado um plano de salvação antes de tudo acontecer, porque Ele sabe de tudo. E esse é o Deus que eu e você servimos. Graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Então, acontece tudo isso aí que nós sabemos. Deus nos cria, e Ele traça um plano, envia o seu Filho Jesus. Só que Paulo vai dizer que Jesus, ele veio para buscar para si um povo santo. Tito 2, de 11 a 15 vai dizer assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. E é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Então, muito embora nós vivemos nesta era presente de tantos desafios, ainda assim nós temos alguém que zela por nós, que veio, se entregou para morrer por nós e para separar para si um povo santo, zeloso e de boas obras. Também Pedro vai dizer na sua primeira carta: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, faz o quê? Julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Glória a Deus por isso, pela sua palavra. E é nessa palavra que eu entro aqui no contexto que nós lemos, que diz assim: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
nós temos às vezes algumas misconceptions, algumas concepções equivocadas. Nós falamos assim, por exemplo: você crê que Jesus veio ao mundo? Sim, todos nós falamos. É fato notório. Gente, o mundo passou a ser contado depois que Jesus morreu. Nós vivemos no ano de 2023 após Cristo. Aí às vezes nós olhamos assim, você prega a palavra e alguém fala assim: não, eu creio em Jesus. Só que quando você vem aqui para o contexto de crer, essa palavra crer aqui, nós sabemos também que a Bíblia ela não foi escrita em português. Então às vezes quando nós queremos saber alguma coisa um pouco mais profunda, nós usamos algumas ferramentas e é ir à palavra original. Essa palavra crer aqui, no grego, é a palavra pisteu, que significa fé. Derivado de persuadir ou ser persuadido. Olha que interessante. Acreditar, afirmar ou ter confiança. Usado para persuadir a si mesmo, no caso da crença humana, e com o significado sagrado de ser persuadido pelo Senhor. Apenas o contexto indica que a palavra episteu é autosserviço, ou crença que leva ou procede do nascimento da fé de Deus. Então, o crer aqui que Jesus está falando nesse contexto aqui, não é simplesmente o credo, eu falo assim, eu vi, eu creio. É uma crença que nós somos convencidos daquilo que está sendo falado. E porque nós somos convencidos daquilo que está sendo falado, nós seguimos, nós somos persuadidos. Então, é uma crença que me convence, não sou eu que consigo convencer alguém, por isso que a palavra diz que quem convence é o Espírito Santo. Então se você crê porque somente alguém te falou, te contou uma história, talvez a sua concepção de crença em Jesus esteja um pouco distorcida. A verdadeira crença é aquela que o Espírito Santo te convence de tal forma que você passa a viver segundo aquela crença. Mas vamos seguir. Então, o versículo, a parte B do versículo diz assim, mas quem não crê, ou seja, quem não é convencido e passa a seguir os ensinamentos dessa crença, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é para nós pensarmos. Agora vem essa palavra, e a condenação é esta. Essa palavra condenação aqui, ela é a palavra crisis, que significa separar, distinguir ou julgar. É um julgamento enfatizando seu aspecto qualitativo, que pode se aplicar tanto a um veredito positivo para a justiça, ou mais comumente no negativo, um veredito que condena a natureza do pecado que o provoca. Esta é a palavra que está sendo falada aqui. Ou seja, que a condenação, que a separação daqueles que são salvos e não são, é o que vai vir a seguir, que nós vamos ler aqui. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora, é que eu não posso ir em todo o estudo aqui, mas eu quero chamar a sua atenção aqui. A luz veio ao mundo. Quem é essa luz? Quem é essa luz? Gente, Jesus é essa luz. Jesus é a luz que alumia o homem. Ele é aquele que traz luz nas trevas em que vivemos. Se nós estamos em trevas, nós precisamos de luz. Gente, se nós aprendêssemos isso. Se nós andássemos de acordo com a luz que nos guia.
E aí você vai lá para o Salmo que vai dizer assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Não tem como nós nos achegarmos à luz se não for pela palavra. Tem um negócio muito interessante. Apocalipse 19, se eu não estou enganado, 19, vai dizer acerca de Jesus. Eu vou abrir com você aqui. Apocalipse 19, versículos 11, nós vamos ler até o 13. Diz assim, ó: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele se chama Palavra de Deus. Então, tudo que o inimigo tenta fazer é afastar eu e você, sabe do quê? A Palavra de Deus. Eu contei aqui para os jovens na sexta-feira. Minha mãe foi convidada a pregar ou dar um estudo num chá de mulheres em uma igreja em São Paulo. E tinha mais ou menos 120 mulheres. O tema do chá era sobre a mulher temente a Deus. Acho que é Provérbios 31. Minha mãe me contou que quando ela assumiu o microfone, ela fez uma pergunta. O tema do chá era sobre a mulher que teme a Deus. Ela fez uma pergunta para um auditório de mais ou menos 120 irmãs da igreja a qual ela foi pregar. Ela perguntou assim: quem aqui já leu o livro de Provérbios inteiro? Sabe quantas pessoas haviam lido? Nem a esposa do pastor. Nem a esposa do pastor havia lido o livro de Provérbios. Olha a situação da igreja. Como é que nós estamos falando que cremos em Deus se nós não lemos a palavra? Se nós não meditamos a palavra, se nós não pensamos na palavra, se nós não vivemos segundo a palavra? Então, gente, nós devemos tomar cuidado e agradecer a Deus pela igreja que Ele tem nos dado. Porque aqui nós temos ensinamento. Às vezes nós desprezamos o estudo que as irmãs dão, que os jovens dão, ou que qualquer que seja o departamento. Mas o único caminho ainda é a palavra de Deus. Nós necessitamos de nos voltarmos à palavra de Deus. É uma necessidade da igreja. Se ela quiser vencer, não tem outro caminho se não for pela palavra. Mas voltando aqui para o nosso contexto aqui de João 3. Então a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a pergunta que eu faço aqui, outra coisa que me chama a atenção é que não diz que eles não amaram nem um pouquinho a luz. A Bíblia diz que amaram mais as trevas. Às vezes, gente, nós até gostamos da palavra. Só que o nosso coração tem tendido mais para onde? Para as trevas ou para a luz? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esse amar aqui, quando eu estava lendo, Deus falou um negócio comigo, gente, que se eu pudesse eu não falaria, mas eu preciso falar para nós, porque é um alerta. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse assim, ó:
permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês vão anunciar em Jerusalém, na Judeia, Samaria e os confins da terra. Se você fizer uma aplicação para isso, a primeira coisa que nós como crente devemos saber é que essa palavra aqui precisa ser primeiro para Jerusalém. Joe, você. Para a Judeia, a sua família, os seus filhos. A Samaria, talvez eu vou aplicar aqui para os amigos um pouco mais ao seu redor. E os confins da terra. Às vezes nós esquecemos de Jerusalém, da Judeia e Samaria e queremos ir lá para os confins da terra, né? Nós queremos ganhar o mundo lá fora, esquecemos de viver a palavra, pregar a palavra para os que são da nossa casa, para aqueles que estão ao nosso redor. Então, se você pensar sobre essa condenação aqui para você, pense agora o que você tem feito e tem ensinado aos seus filhos. Nós temos ensinado os nossos filhos a amarem a palavra de Deus? Gente, isso é muito sério. Primeiro, Jerusalém. Mas eu tenho os meus filhos. Você já sentou com seu filho essa semana para ler um versículo da Bíblia para ele? Eu sei que não vai ser você que vai convencer ele. Só que lá no livro de Deuteronômio vai falar assim, ó, você vai intimar essas palavras aos seus filhos. Sabe o que significa intimar? Alguém pega a decisão, fala assim, tô aqui, ó. Isso aqui é a decisão para você. Isso significa intimar. É um oficial de justiça que intima a palavra. Não vai ser você que vai convencer. Até mesmo porque a Bíblia diz assim, ó, você vai ensinar. E depois de velho, ele não vai esquecer. A nossa parte nós temos que fazer, ensinar a palavra aos nossos filhos. Sabe por quê? Você pode ter parte na condenação deles. Eu sei que é difícil. Mas você já imaginou no dia que chegar o juízo, você vê o seu filho indo para a condenação porque você não cumpriu a sua parte? Sabe por que eu estou aqui? Se não fosse uma mãe que orasse, um pai que orasse, eu não estaria aqui, tá? A oração ainda muda quadro na vida de crente. Você pode ter errado, mas se você se arrepender e orar ao Senhor, Ele vai mudar a situação lá da sua casa, da sua família, seja dos seus filhos, seja quem for. Mas é necessário o arrependimento, porque isso aqui é sério e vai cumprir. Às vezes os nossos filhos ficam 10 horas do dia no celular e nós não lemos um versículo para eles. Por que nós temos uma geração sendo perdida aí? Porque é culpa nossa. Isso é sério, gente. Isso é sério. Já imaginou uma geração de milhões de jovens que não conhecem a Deus e que zombam de Deus, e nós achamos que estamos fazendo o melhor de tudo porque damos um PlayStation para eles. Eu vim para os Estados Unidos para dar uma vida boa para o meu filho. Lembre-se que eu e você somos peregrinos em terra estranha. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por quê? Porque as suas obras eram más. Você vê uma fala muito comum daquelas pessoas que não querem, ouvem o evangelho, as boas novas de salvação, mas fala assim, não, eu não quero deixar minha cervejinha, eu até creio em Jesus. Não quero deixar meu futebolzinho lá de final de semana. Eles não querem vir para a luz porque as suas obras eram más.
Aí o versículo 20 vai dizer assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, sabe para quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Eles sabem que está errado, não querem vir para a luz para não ter exposto o seu erro. Então isso me traz um outro prisma sobre pregar o evangelho. Pregue o evangelho. Faça a sua parte assim como eu devo fazer. Mas assim como Jesus ensinou os discípulos, ele falou assim: vocês vão de 2 em 2. Você vai lá chegar na porta, vai trazer a boas novas de salvação. Se eles aceitar, você deixa a sua paz. Se eles não aceitar, só que nós queremos fazer o papel de quem? Do Espírito Santo. Ele está em mim, ele está em você. Mas nós só precisamos fazer uma coisa: obedecer aquilo que minha mãe sempre falou para mim. E é claro que eu, como um filho bem rebelde, né? Jesus teve que me ensinar. Ainda estou tentando, né? Tem muita coisa para melhorar ainda. Mas nós temos que fazer a nossa parte: cuidar de Jerusalém, cuidar da Judéia, Samaria, então os confins da terra, mas fazer a nossa parte. Agora, nós falamos aqui sobre quem não crê já está condenado, né? Olha que interessante o que diz o versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, ou seja, não é quem crê na verdade vai para a luz. Não é interessante isso aqui? Quem pratica a verdade vem para a luz. Essa palavra aqui, prática ou praticar, é a palavra praço, ou apropriadamente o processo ativo na realização de uma ação, e implicando que é feito como uma prática regular, isto é, uma rotina ou hábito. Quer vir para a luz? Então tem que praticar a verdade. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim do quê? De que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu sei que isso aqui é uma palavra dura, né? Nós sabemos que é. Só que quem falou isso aqui, ele já tinha um plano para nós. O que eu acho lindo em Jesus é que ele fala a verdade, por mais dura que seja, e ainda faz uma coisa: ele sempre nos dá uma saída. Isso me ensina uma outra coisa: a praticar a compaixão. Você sabe o que eu lendo aqui o livro de João, quando Jesus vai falar que ele é o pão da vida, você vai ver a partir lá no capítulo 6 de João, Jesus ele falou sobre o pão da vida, que ele era o pão da vida, que os discípulos teriam que participar e comer do seu corpo. E lá nos versículos 60 a 71, você vai ver que só ficaram os discípulos, os 12, né? E Jesus então pergunta, todo mundo foi embora depois daquele discurso duro de Jesus. Aí Jesus faz uma pergunta interessante para os discípulos. João 6,67 diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Às vezes é a pergunta que Jesus faz para nós. Só que o Simão, o Pedrão, ele responde assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu sei que é duro, gente, mas eu sou grato a Deus, porque por mais ruim que eu seja, no fim de tudo eu falo: Senhor,
para onde eu posso ir? Eu não tenho o que eu fazer, porque por mim mesmo eu não consigo. Às vezes eu caio no mesmo erro, mas eu estou lá, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, levanta-me, ó Deus, eu preciso de Ti. E Ele, com a sua compaixão, com as suas misericórdias, que Ele falou assim, ó, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã. Então, quando eu acordei hoje por essa manhã, a palavra do Senhor uma vez mais se cumpriu. As misericórdias do Senhor foram novas em minha vida mais uma vez. É por isso que eu tenho que dizer, para onde eu posso ir, Senhor? Não tem para onde eu ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu quero finalizar aqui com mais uma passagem do Evangelho de João, Evangelho de Jesus segundo escreve João. No capítulo 17, na oração sacerdotal. Tenho uma boa nova para você esta manhã. Diz assim: Jesus falou essas coisas, levando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Sabe o que diz o versículo 3? Ele diz assim, ó: e a vida eterna é esta. Assim como ele disse como é a condenação e para quem está direcionada a condenação, ele também disse para quem é a vida eterna: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, e você e eu, nesta manhã, nós temos acesso a ela. Nós podemos conhecer a vida eterna através da palavra de Deus, conhecer que há um Deus nos céus e que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para que eu e você não vivamos em trevas, mas nós vivamos na luz, e essa luz tem um nome, é Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, a rocha inabalável, Jesus, o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é, gente, Ele é. Não tem outro caminho para mim e para você, se não for o Senhor Jesus. Quando tudo estiver ruim, lembre-se que Ele se entregou por você. Não tem outro caminho para eu e você alcançarmos a vida eterna, se não for por Jesus. Então, quando estiver difícil, clame Jesus. Quando estiver doído, clame por Jesus. Está difícil para criar os filhos, clame Jesus, ensine Jesus, fale de Jesus, olhe para a palavra de Deus. Ele é a nossa luz, é Ele, e é por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Lá no versículo 16 ele vai dizer assim, essa oração aqui me comove: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Deus me deu um desafio muito grande, muito grande. E eu confesso aqui, sem demagogia, que eu já falei e falo para os jovens aqui: eu não posso fazer nada para mudar a cabeça deles. Porque às vezes, é por isso que eu gosto de andar com os pastores, porque eles têm coisas para nos ensinar. Às vezes a gente quer falar, não vai por aqui, você vai se dar mal, não vai. Mas uns escutam, outros não. É por isso que essa batalha, e a batalha que todos nós aqui vivemos, ela só é vencida na oração. Só a oração. A palavra vai dizer que o Espírito e a palavra são vida. O Espírito
e a palavra é vida. É por isso que a minha parte é falar da palavra. E o Espírito Santo ao seu tempo convence. Muitos deles vão tomar os seus caminhos, eu sei disso, mas outros vão escutar. E Deus sabe como tratar cada um. Só que nós devemos confiar que esta obra não é nossa, essa obra é do Senhor Jesus. Nós precisamos fazer a nossa parte. É claro que eu e você trabalhamos nela. Não estou falando que não é nossa no sentido de que eu não preciso fazer nada. Eu preciso fazer a minha parte, mas a parte dele, ele faz. Nós precisamos ser obedientes à palavra. Então, na oração, no jejum, na consagração, no estudo da palavra de Deus, nós vamos caminhando para o céu. Talvez não tenha aqui nenhum descrente nesta manhã, mas eu sei que essa palavra, ela é para nós mesmo, porque se não for assim, o Senhor não tinha falado, eu de mim não tenho nada para te dar. Só que nós precisamos fazer um concerto com o Senhor. O que estava errado de hoje para trás, passou. Você tem a oportunidade hoje de fazer um concerto com Deus. Mudar o que está errado e entrar no caminho desta palavra aqui. Com a autorização do pastor, pedir para o pastor, eu quero convidar você que a palavra falou com você. Vamos ficar sobre os nossos pés. Se você quiser fazer um concerto com Deus, é você e Deus. Venha até aqui, os pastores irão fazer uma oração, mas esta oração precisa ser sua, precisa partir de você. Porque muitas coisas não, a maioria delas, nós precisamos dar o nosso passo de fé, reconhecer aquilo que está errado e pedir ao Senhor que nos ajude a corrigir a rota. Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a oportunidade de crermos e praticarmos a palavra do Senhor, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser, venha até aqui, nós vamos fazer uma oração, e eu já devolvo o microfone para o pastor, agradecendo a Deus pela oportunidade, amém? Aleluia, glória a Deus.